57. Organiza a Justiça Militar da União e regula o funcionamento de seus serviços auxiliares. O Presidente da República faz saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Parte 1. Da estrutura da Justiça Militar da União. Título 1. Das disposições preliminares. Artigo 1º. São órgãos da Justiça Militar. Inciso 1. O Superior Tribunal Militar. Inciso 2. A Corregedoria da Justiça Militar. Inciso 2A. O Juiz Corregedor Auxiliar. Inciso 3. Os Conselhos de Justiça. Inciso 4. Os Juízes Federais da Justiça Militar e os Juízes Federais Substitutos da Justiça Militar. Título 2. Das Circunscrições Judiciárias Militares. Artigo 2º. Para efeito de administração da Justiça Militar, em tempo de paz, o território nacional divide-se em 12 circunscrições judiciárias militares, abrangendo: a linha A primeira, estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo; a linha B, a segunda, estado de São Paulo; a linha C, a terceira, estado do Rio Grande do Sul; a linha D, a quarta, estado de Minas Gerais; a linha E, a quinta, estados do Paraná e Santa Catarina; a linha F, a sexta, estados da Bahia e Sergipe; a linha G, a sétima, estados de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba e Alagoas; a linha H, a oitava, estados do Pará, Amapá e Maranhão; a linha I, a nona, estados do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso; a linha J, a décima, estados do Ceará e Piauí; a linha L, a 11ª, Distrito Federal e estados de Goiás e Tocantins; a linha M, a 12ª, estados do Amazonas, Acre, Roraima e Rondônia. Título 3. Do Superior Tribunal Militar. Capítulo 1 da Composição. Artigo 3º. O Superior Tribunal Militar, com sede na capital federal e jurisdição em todo o território nacional, compõe-se de 15 ministros vitalícios, nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a indicação pelo Senado Federal, sendo 3 dentre oficiais generais da Marinha, 4 dentre oficiais generais do Exército e 3 dentre oficiais generais da Aeronáutica, todos da ativa e do posto mais elevado da carreira, e 5 dentre civis. Parágrafo 1º. Os ministros civis são escolhidos pelo Presidente da República, dentre brasileiros com mais de 35 e menos de 65 anos de idade, sendo, a linha A, 3 dentre advogados de notório saber jurídico e conduta ilibada, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional; a linha B, 2 por escolha paritária, dentre juízes federais da Justiça Militar e membros do Ministério Público Militar. Parágrafo 2º. Os ministros militares permanecem na ativa, em quadros especiais da Marinha, Exército e Aeronáutica. Artigo 4º. Observadas as disposições legais, o regimento interno do Superior Tribunal Militar poderá instituir turmas e fixar-lhes a competência, bem como instituir Conselho de Administração, para decidir sobre matéria administrativa da Justiça Militar. Parágrafo único. O Conselho de Administração será presidido pelo Presidente do Tribunal e integrado pelo Vice-Presidente e por mais 3 ministros, conforme dispuser o regimento interno. Artigo 5. A eleição do Presidente e Vice-Presidente do Tribunal obedecerá ao disposto em seu regimento interno. Capítulo 2. Da competência. Seção 1. Da competência do Superior Tribunal Militar. Artigo 6º. Compete ao Superior Tribunal Militar, inciso 1, processar e julgar originariamente. A linha A. Os oficiais generais das Forças Armadas nos crimes militares definidos em lei. A linha C. Os pedidos de habeas corpus
e habeas data, contra ato de juiz federal da Justiça Militar, de juiz federal substituto da Justiça Militar, do Conselho de Justiça e de oficial general. A linha D, o mandado de segurança contra seus atos, os do presidente do tribunal e de outras autoridades da Justiça Militar. A linha E, a revisão dos processos findos na Justiça Militar. A linha F, a reclamação para preservar a integridade da competência ou assegurar a autoridade de seu julgado. A linha G, os procedimentos administrativos para decretação da perda do cargo e da disponibilidade de seus membros e demais magistrados da Justiça Militar, bem como para a remoção por motivo de interesse público destes últimos, observado o Estatuto da Magistratura. A linha H, a representação para decretação de indignidade de oficial ou sua incompatibilidade para o oficialato. A linha I, a representação formulada pelo Ministério Público Militar, pelo Conselho de Justiça, por juiz federal da Justiça Militar, por juiz federal substituto da Justiça Militar, por advogado e por comandantes de força, no interesse da Justiça Militar. Inciso 2. Julgar. A linha A, os embargos opostos às suas decisões. A linha B, os pedidos de correição parcial. A linha C, as apelações e os recursos de decisões dos juízes em primeiro grau. A linha D, os incidentes processuais previstos em lei. A linha E, os agravos regimentais e recursos contra despacho de relator, previstos em lei processual militar ou no regimento interno. A linha F, os feitos originários dos conselhos de justificação. A linha G, os conflitos de competência entre conselhos de justiça, entre juízes federais da Justiça Militar ou entre estes e aqueles, bem como os conflitos de atribuição entre autoridades administrativas e judiciárias militares. A linha H, os pedidos de desaforamento. A linha I, as questões administrativas e recursos interpostos contra atos administrativos praticados pelo presidente do tribunal. A linha J, os recursos de penas disciplinares aplicadas pelo presidente do tribunal, pelo ministro corregedor da Justiça Militar e por juiz federal da Justiça Militar. Inciso 3, declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, pelo voto da maioria absoluta de seus membros. Inciso 4, restabelecer a sua competência quando invadida por juiz de primeira instância, mediante avocatória. Inciso 5, resolver questão prejudicial surgida no curso do processo submetido a seu julgamento. Inciso 6, determinar medidas preventivas e assecuratórias previstas na Lei Processual Penal Militar, em processo originário ou durante julgamento de recurso, em decisão sua ou por intermédio do relator. Inciso 7. Decretar prisão preventiva, revogá-la ou restabelecê-la de ofício ou mediante representação da autoridade competente, nos feitos de sua competência originária. Inciso 8. Conceder ou revogar menagem e liberdade provisória, bem como aplicar medida provisória de segurança nos feitos de sua competência originária. Inciso 9. Determinar a restauração de autos extraviados ou destruídos na forma da lei. Inciso 10. Remeter à autoridade competente cópia de peça ou documento constante de processo sob seu julgamento, para procedimento legal cabível, quando verificar a existência de indícios de crime. Inciso 11. Deliberar sobre o plano de correição proposto pelo corregedor da Justiça Militar e determinar a realização de correição geral ou especial em auditoria. Inciso 12. Elaborar seu regimento interno com observância nas normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e funcionamento
dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos, bem como decidir os pedidos de uniformização de sua jurisprudência. Inciso 13. Organizar suas secretarias e serviços auxiliares, bem como dos juízos que lhe forem subordinados, provendo-lhes os cargos na forma da lei. Inciso 14. Propor ao Poder Legislativo, observado o disposto na Constituição Federal, alínea A, alteração do número de membros dos tribunais inferiores. Alínea B, a criação e a extinção de cargos e a fixação de vencimentos dos seus membros do juiz corregedor auxiliar, dos juízes federais da Justiça Militar e dos juízes federais substitutos da Justiça Militar e dos serviços auxiliares. A linha C, a criação ou a extinção de auditoria da Justiça Militar. A linha D, a alteração da organização e da divisão judiciária militar. Inciso 15. Eleger seu presidente e vice-presidente e dar posse a seus membros, deferindo-lhes o compromisso legal. Inciso 16. Conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros, ao juiz corregedor auxiliar, aos juízes federais da Justiça Militar, aos juízes federais substitutos da Justiça Militar e aos servidores que forem imediatamente vinculados ao Superior Tribunal Militar. Inciso 17. Aplicar sanções disciplinares aos magistrados. Inciso 18. Deliberar, para efeito de aposentadoria, sobre processo de verificação de invalidez de magistrado. Inciso 19. Nomear juiz federal, substituto da Justiça Militar, e promovê-lo pelos critérios alternados de antiguidade e merecimento. Inciso 20. Determinar a instauração de sindicância, inquérito e processo administrativo quando envolvido magistrado ou servidores da Justiça Militar. Inciso 21. Demitir servidores integrantes dos serviços auxiliares. Inciso 22. Aprovar instruções para a realização de concurso para ingresso na carreira da magistratura e para provimento dos cargos dos serviços auxiliares. Inciso 23. Homologar o resultado de concurso público e de processo seletivo interno. Inciso 24. Remover juiz federal da Justiça Militar e juiz federal substituto da Justiça Militar, a pedido ou por motivo de interesse público. Inciso 25. Remover a pedido ou ex officio servidores dos serviços auxiliares. Inciso 26. Apreciar reclamação apresentada contra a lista de antiguidade dos magistrados. Inciso 27. Apreciar e aprovar proposta orçamentária elaborada pela presidência do Tribunal, dentro dos limites estipulados, conjuntamente com os demais poderes da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 28. Praticar os demais atos que lhes são conferidos por lei. Parágrafo 1º. O Tribunal pode delegar competência a seu presidente para a concessão de licenças, férias e outros afastamentos a magistrados de primeira instância e servidores que lhe sejam imediatamente vinculados, bem como para o provimento de cargos dos serviços auxiliares. Parágrafo 2º. Ao Conselho de Administração, após a sua instituição, caberá deliberar sobre matéria administrativa, conforme dispuser o regimento interno. Parágrafo 3º. É de 2/3 dos membros do Tribunal o quórum para julgamento das hipóteses previstas nos incisos 1, alíneas H e I, 2, alínea F, inciso 18 e 24, parte final deste artigo. Parágrafo 4º. As decisões do Tribunal, judiciais e administrativas, são tomadas por maioria de votos, com a presença de, no mínimo, 8 ministros, dos quais, pelo menos 4 militares e 2 civis, salvo o quórum especial exigido em lei. Artigo 7º. O regimento interno disciplinará o procedimento e o julgamento dos feitos obedecido o disposto na Constituição Federal, no Código de Processo Penal Militar e nesta lei. Artigo 8º. Após a distribuição e até a inclusão em pauta
Para julgamento, o relator conduz o processo, determinando a realização das diligências que entender necessárias. Parágrafo único. Na fase a que se refere este artigo, cabe ao relator adotar as medidas previstas nos incisos 5, 6, 7 e 8 do artigo 6º desta lei. Seção 2. Da competência do presidente. Artigo 9. Compete ao presidente, inciso 1, dirigir os trabalhos do tribunal, presidir as sessões plenárias e proclamar as decisões. Inciso 2. Manter a regularidade dos trabalhos do tribunal, mandando retirar do recinto as pessoas que perturbarem a ordem, autuando-as, no caso de flagrante delito. Inciso 3. Representar o tribunal em suas relações com outros poderes e autoridades. Inciso 4. Corresponder-se com autoridades sobre assuntos de interesse do tribunal e da justiça militar. Inciso 5. Praticar todos os atos processuais nos recursos e feitos de competência originária do tribunal, antes da distribuição e depois de exaurida a competência do relator. Inciso 6. Declarar, no caso de empate, a decisão mais favorável ao réu ou paciente. Inciso 7. Proferir voto nas questões administrativas, inclusive o de qualidade, no caso de empate, exceto em recurso de decisão sua. Inciso 8. Decidir questões de ordem suscitadas por ministro, por representante do Ministério Público Militar ou por advogado, ou submetê-las ao tribunal, se a este couber a decisão. Inciso 9. Conceder a palavra ao representante do Ministério Público Militar e advogado, pelo tempo permitido em lei e no regimento interno, podendo, após advertência, cassá-la no caso de linguagem desrespeitosa. Inciso 10. Conceder a palavra pela ordem ao representante do Ministério Público Militar e a advogado que funcione no feito, para, mediante intervenção sumária, esclarecer equívoco ou dúvida em relação a fatos, documentos ou afirmações que possam influir no julgamento. Inciso 11. Convocar sessão extraordinária nos casos previstos em lei ou no regimento interno. Inciso 12. Suspender a sessão quando necessário à ordem e resguardo de sua autoridade. Inciso 13. Presidir a audiência pública de distribuição dos feitos. Inciso 14. Providenciar o cumprimento dos julgados do tribunal e sua execução nos processos de competência originária. Inciso 15. Decidir sobre o cabimento de recurso extraordinário, determinando, em caso de admissão, seu processamento nos termos da lei. Inciso 16. Prestar às autoridades judiciárias informações requisitadas para instrução de feitos, podendo consultar o relator do processo principal se houver. Inciso 17. Assinar com o secretário do Tribunal Pleno as atas das sessões. Inciso 18. Decidir sobre liminar em habeas corpus durante as férias e feriados forenses, podendo ouvir previamente o Ministério Público. Inciso 19. Expedir salvo-conduto a paciente beneficiado com habeas corpus preventivo. Inciso 20. Requisitar força federal ou policial para a garantia dos trabalhos do tribunal ou de seus ministros. Inciso 21. Requisitar oficial de posto mais elevado ou do posto ou do mesmo posto de maior antiguidade para conduzir oficial condenado presente à sessão de julgamento, observada a força a que este pertencer. Inciso 22. Convocar, para substituir ministros, os oficiais generais das Forças Armadas e magistrados, na forma do disposto no artigo 62, incisos 2, 3, 4 e 5 desta lei. Inciso 23. Adotar providências para a realização de concurso público e processo seletivo interno. Inciso 24. Expedir atos sobre matéria de sua competência, bem como assinar e os de provimento e vacância,
dos cargos dos serviços auxiliares. Inciso 26. Dar posse e deferir o compromisso legal a juiz federal substituto da Justiça Militar e a todos os nomeados para cargos em comissão. Inciso 27. Velar pelo funcionamento regular da Justiça Militar e perfeita exação das autoridades judiciárias e servidores no cumprimento de seus deveres, expedindo portarias, recomendações e provimentos que se fizerem necessários. Inciso 28. Designar, observada a ordem de antiguidade, juiz federal da Justiça Militar para exercer a função de diretor do foro e definir suas atribuições. Inciso 29. Conhecer de representação formulada contra servidores, por falta de exação no cumprimento do dever. Inciso 30. Determinar a instauração de sindicância, inquérito e processo administrativo, exceto quanto a magistrado. Inciso 21. Inciso 31. Aplicar penas disciplinares da sua competência, considerá-las, relevá-las e revê-las. Inciso 32. Providenciar a publicação mensal de dados estatísticos sobre os trabalhos do Tribunal. Inciso 33. Apresentar ao Tribunal, até o dia 15 de março, anualmente, relatório circunstanciado das atividades dos órgãos da Justiça Militar. Inciso 34. Determinar a publicação anual da lista de antiguidade dos magistrados. Inciso 35. Comunicar ao Presidente da República a ocorrência de vaga de ministro, indicando, no caso de ministro civil, o critério de provimento. Inciso 36. Conceder licença e férias aos servidores que lhes são diretamente subordinados. Inciso 37. Encaminhar a proposta orçamentária aprovada pelo Tribunal e gerir os recursos orçamentários da Justiça Militar, podendo delegar competência na forma da lei. Inciso 38. Praticar os demais atos que lhe forem atribuídos em lei e no regimento interno. Parágrafo 1º. Durante as férias coletivas, pode o presidente ou seu substituto legal decidir de pedido liminar em mandato de segurança, determinar liberdade provisória ou sustação de ordem de prisão e demais medidas que reclamem urgência, devendo, em qualquer caso, após as férias, o feito prosseguir na forma da lei. Parágrafo 2º. O presidente do tribunal, de comum acordo com o vice-presidente, pode delegar atribuições. Parágrafo 3º. A execução prevista no inciso 14 do caput deste artigo pode ser delegada à Justiça Federal, da Justiça Militar, com jurisdição no local onde os atos executórios devam ser praticados. Seção 3. Da competência do vice-presidente. Artigo 10. Compete ao vice-presidente: alínea A. Substituir o presidente nas férias, faltas e impedimentos, assumindo a presidência em caso de vaga, até a posse do novo titular na forma do regimento interno. A linha B. Exercer a função de corregedor na Justiça Militar durante o período de seu mandato, excluído da distribuição de processos no tribunal, mas com possibilidade de exercer a função judicante para compor o plenário. A linha C. Desempenhar atribuições delegadas pelo presidente do tribunal, na forma do parágrafo 2º do artigo anterior. Título 4 dos órgãos de primeira instância da Justiça Militar. Capítulo 1 das disposições preliminares. Artigo 11. A cada circunscrição judiciária militar corresponde uma auditoria, excetuadas as primeiras, segunda, terceira e 11ª, que terão: a linha A primeira, 4 auditorias; a linha B, a terceira, 3 auditorias; a linha C, a segunda, e a 11ª, 2 auditorias. Parágrafo 1º.
Nas circunscrições com mais de uma auditoria, essas são designadas por ordem numérica. Parágrafo 2º. As auditorias têm jurisdição mista, cabendo-lhes conhecer dos feitos relativos à Marinha, Exército e Aeronáutica. Parágrafo 3º. Nas circunscrições em que houver mais de uma auditoria e sedes coincidentes, a distribuição dos feitos cabe ao juiz federal da Justiça Militar mais antigo. Parágrafo 4º. Nas circunscrições em que houver mais de uma auditoria com sede na mesma cidade, a distribuição dos feitos relativos a crimes militares, quando indiciados somente civis, é feita indistintamente entre as auditorias, pelo juiz federal da Justiça Militar mais antigo. Capítulo 2. Da Corregedoria da Justiça Militar. Seção única. Da composição e competência. Artigo 12. A Corregedoria da Justiça Militar, com jurisdição em todo o território nacional, é exercida pelo ministro vice-presidente do Superior Tribunal Militar. Parágrafo único. Os atuais servidores, lotados no quadro da antiga Auditoria de Correição, passarão ao quadro do Superior Tribunal Militar e serão incorporados pelo gabinete do ministro corregedor para compor estrutura apartada com incumbência de realizar as atividades constantes do artigo 14 desta lei. Artigo 13. A Corregedoria da Justiça Militar, órgão de fiscalização e orientação jurídico-administrativa, compõe-se de um ministro corregedor, um juiz corregedor auxiliar, um diretor da secretaria e auxiliares constantes de quadro previsto em lei. Artigo 14. Compete ao ministro corregedor, inciso 1, proceder às correições, alínea A, gerais e especiais nas auditorias, na forma desta lei. Alínea B, nos processos findos. Alínea D, nos autos em andamento nas auditorias de ofício ou por determinação do tribunal. Inciso 2. Apresentar ao tribunal para aprovação o plano bianual de correição. Inciso 3. Comunicar ao presidente do tribunal fato que exija pronta solução, verificado durante correição, independentemente das providências de sua alçada. Inciso 4. Baixar provimentos necessários ao bom funcionamento dos serviços que lhe incumbe fiscalizar. Inciso 5. Requisitar das autoridades judiciária e administrativa, civil ou militar, as informações que julgar necessárias ao exercício de suas funções. Inciso 6. Instaurar procedimento administrativo para apuração de falta cometida por servidor que lhe seja subordinado e aplicar pena disciplinar, ressalvada a competência do tribunal e de seu presidente. Inciso 7. Providenciar a uniformização de livros, registros e impressos necessários ao bom andamento dos serviços nas auditorias, observados os modelos instituídos em lei. Inciso 7A. Conhecer, instruir e relatar para conhecimento do plenário do tribunal as reclamações e as representações referentes aos magistrados de primeira instância. Inciso 7b. Instruir os processos de promoção dos magistrados de primeira instância. Inciso 7c. Responder aos questionamentos do Corregedor Nacional de Justiça referentes à Justiça Militar da União e requerer aos demais setores desse ramo do Judiciário os dados necessários para tal. Inciso 7d. Dar posse ao juiz corregedor auxiliar. Inciso 8. Praticar os demais atos que lhe forem atribuídos em lei. Parágrafo 1º. As correições gerais a que se refere este artigo compreendem o exame dos processos em andamento, dos livros e documentos existentes na auditoria e a verificação das providências relativas a medidas preventivas e assecuratórias,
para o resguardo de bens da fazenda pública, sob administração militar. Parágrafo 2º. As correições especiais independerão de calendário prévio e poderão ocorrer para, inciso 1, apurar fundada notícia de irregularidade. Inciso 2, sanar problemas detectados na atividade correcional de rotina. Inciso 3, verificar se foram implementadas as determinações feitas. Artigo 14-A. Compete ao juiz corregedor auxiliar. Inciso 1, substituir o ministro corregedor nas licenças, nas férias, nas faltas e nos impedimentos, e assumir o cargo, em caso de vaga, até a posse do novo titular, na forma do regimento interno. Inciso 2. Desempenhar atribuições delegadas pelo ministro corregedor. Capítulo 3. Das auditorias e dos conselhos de justiça. Seção 1 da composição das auditorias. Artigo 15. Cada auditoria compõe-se de um juiz federal da Justiça Militar, um juiz federal substituto da Justiça Militar, um diretor de secretaria, 2 oficiais de justiça avaliadores e demais auxiliares, conforme quadro previsto em ato do Superior Tribunal Militar. Seção 2 da composição dos conselhos. Artigo 16. São 2 as espécies de conselhos de justiça. Inciso 1. Conselho Especial de Justiça, constituído pelo juiz federal da Justiça Militar, ou juiz federal substituto da Justiça Militar, que o presidirá, e por 4 juízes militares, dentre os quais um oficial general ou oficial superior. Inciso 2. Conselho Permanente de Justiça, constituído pelo juiz federal da Justiça Militar ou juiz federal substituto da Justiça Militar, que o presidirá, e por 4 juízes militares, dentre os quais pelo menos um oficial superior. Artigo 17. Os conselhos especial e permanente funcionarão na sede das auditorias, salvo casos especiais por motivo relevante de ordem pública ou de interesse da Justiça e pelo tempo indispensável, mediante deliberação do Superior Tribunal Militar. Artigo 18. Os juízes militares dos conselhos especial e permanente são sorteados dentre oficiais de carreira da sede da auditoria, com vitaliciedade assegurada, recorrendo-se a oficiais no âmbito da jurisdição da auditoria, se insuficientes, os da sede, e se persistir a necessidade, excepcionalmente, a oficiais que sirvam nas demais localidades abrangidas pela respectiva circunscrição judiciária militar. Artigo 19. Para efeito de composição dos conselhos de que trata o artigo 18 desta lei, nas respectivas circunscrições judiciárias militares, os comandantes de Distrito Naval, Região Militar e Comando Aéreo Regional organizarão trimestralmente relação de todos os oficiais em serviço ativo, com os respectivos postos, antiguidade e local de serviço, que deverá ser publicada em boletim e remetida ao juiz competente. Parágrafo 1º. A remessa a que se refere este artigo será efetuada até o 5º dia do último mês do trimestre e as alterações que se verificarem, inclusive os nomes de novos oficiais em condições de servir, serão comunicadas mensalmente. Parágrafo 2º. Não sendo remetida no prazo a relação de oficiais, serão os juízes sorteados pela última relação recebida, consideradas as alterações de que trata o parágrafo anterior. Parágrafo 3º. A relação não incluirá: alínea A, os oficiais dos gabinetes do Ministro de Estado da Defesa e dos comandantes da Força; alínea B, os oficiais agregados; alínea C, os comandantes, diretores ou chefes, professores, instrutores e alunos de escola, institutos, academias, centros e cursos de formação
especialização, aperfeiçoamento, Estado-Maior e altos estudos. A linha D. Na Marinha, os almirantes de esquadra, os comandantes de distrito naval, o vice-chefe do Estado-Maior da Armada, o chefe do Estado-Maior do Comando de Operações Navais e os oficiais que sirvam em seus gabinetes e os oficiais embarcados ou na tropa em condições de efetivamente participar de atividades operativas programadas para o trimestre. A linha E. No Exército, os generais de Exército, os generais comandantes de divisão, de Exército e de região militar, bem como os respectivos chefes do Estado-Maior e de gabinete e seus oficiais do Estado-Maior pessoal. A linha F. Na Aeronáutica, os tenentes brigadeiros do ar, bem como seus chefes de Estado-Maior e de gabinete, os assistentes e os ajudantes de ordens, o vice-chefe e os subchefes do Estado-Maior da Aeronáutica. A linha G. Os capelães militares. Artigo 20. O sorteio dos juízes do Conselho Especial de Justiça é feito pelo juiz federal da Justiça Militar, em audiência pública, na presença do procurador, do diretor de secretaria e do acusado, quando preso. Artigo 21. O sorteio dos juízes do Conselho Permanente de Justiça é feito pelo juiz federal da Justiça Militar, em audiência pública entre os dias 5 e 10 do último mês do trimestre anterior, na presença do procurador e do diretor da secretaria. Parágrafo único. Para cada conselho permanente será sorteado um juiz suplente que substituirá o juiz militar ausente. Artigo 22. Do sorteio a que se referem os artigos 20 e 21 desta lei, lavrar-se-á ata em livro próprio com respectivo resultado, certificando o diretor de secretaria em cada processo, além do sorteio, o compromisso dos juízes. Parágrafo único. A data será assinada pelo juiz federal da Justiça Militar ou pelo juiz federal substituto da Justiça Militar e pelo procurador, e caberá ao primeiro comunicar imediatamente à autoridade competente o resultado do sorteio, para que esta ordene o comparecimento dos juízes à sede da auditoria, no prazo fixado pelo juiz. Artigo 23. Os juízes militares que integrarem os conselhos especiais serão de posto superior ao do acusado, ou do mesmo posto e de maior antiguidade. Parágrafo 1º. O Conselho Especial é constituído para cada processo e dissolvido após conclusão dos seus trabalhos, reunindo-se novamente se sobrevier nulidade do processo ou do julgamento, ou diligência determinada pela instância superior. Parágrafo 2º. No caso de pluralidade de agentes, servirá de base a constituição do Conselho Especial, a patente do acusado de maior posto. Parágrafo 3º. Se a acusação abranger oficial e praça, responderão todos perante o mesmo Conselho, ainda que excluído o processo do processo oficial. Parágrafo 4º. No caso de impedimento de algum dos juízes, será sorteado outro para substituí-lo. 4. O Conselho Permanente, uma vez constituído, funcionará durante 3 meses consecutivos, coincidindo com os trimestres do ano civil, podendo o prazo de sua jurisdição ser prorrogado nos casos previstos em lei. Parágrafo único. O oficial que tiver integrado Conselho Permanente não será sorteado para o trimestre imediato, salvo se para sua constituição houver insuficiência de oficiais. Artigo 25. Os Conselhos Especial e Permanente de Justiça podem ser instalados e funcionar com a maioria de seus membros, e é obrigatória a presença do juiz federal da Justiça Militar ou do juiz federal substituto da Justiça Militar. Parágrafo 1º. As autoridades militares mencionadas no artigo 19 desta lei devem comunicar ao juiz federal da Justiça Militar
ou ao juiz federal substituto da Justiça Militar a falta eventual do juiz militar. Parágrafo 2º. Na sessão de julgamento são obrigatórios a presença e voto de todos os juízes. Artigo 26. Os juízes militares dos Conselhos Especial e Permanente ficarão dispensados do serviço em suas organizações, nos dias de sessão e nos dias em que forem requisitados pelo juiz federal da Justiça Militar ou pelo juiz federal substituto da Justiça Militar. Parágrafo 1º. O juiz federal da Justiça Militar deve comunicar a falta não justificada do juiz militar ao seu superior hierárquico, para as providências cabíveis. Parágrafo 2º. O disposto no parágrafo 1º deste artigo aplica-se aos representantes da Defensoria Pública da União e do Ministério Público Militar e respectivos substitutos, devendo a comunicação ser efetivada pelo presidente do Conselho, a autoridade competente. Seção 3. Da competência dos Conselhos de Justiça. Artigo 27. Compete aos Conselhos, inciso 1, especial de Justiça, processar e julgar oficiais, exceto oficiais generais, nos delitos previstos na legislação penal militar. Inciso 2. Permanente de Justiça, processar e julgar militares que não sejam oficiais nos delitos a que se refere o inciso 1 do caput deste artigo. Parágrafo único. Compete aos Conselhos de Justiça das auditorias da circunscrição com sede na capital federal processar e julgar os crimes militares cometidos fora do território nacional, observado o disposto no Decreto-Lei 1002, de 21 de outubro de 69, acerca da competência pelo lugar da infração. Artigo 28. Compete ainda aos Conselhos: inciso 1. Decretar a prisão preventiva de acusado, revogá-la ou restabelecê-la. Inciso 2. Conceder menagem e liberdade provisória, bem como revogá-las. Inciso 3. Decretar medidas preventivas e assecuratórias nos processos pendentes de seu julgamento. Inciso 4. Declarar a inimputabilidade de acusado, nos termos da Lei Penal Militar, quando constatada aquela condição no curso do processo, mediante exame pericial. Inciso 5. Decidir as questões de direito ou de fato suscitadas durante instrução criminal ou julgamento. Inciso 6. Ouvir o representante do Ministério Público sobre as questões suscitadas durante as sessões. Inciso 7. Conceder a suspensão condicional da pena, nos termos da lei. Inciso 8. Praticar os demais atos que lhe forem atribuídos em lei. Seção 4. Da competência dos presidentes dos Conselhos de Justiça. Artigo 29. Compete aos presidentes dos Conselhos Especial e Permanente de Justiça, inciso 1, abrir as sessões, presidi-las, apurar e proclamar as decisões do Conselho. Inciso 2. Mandar proceder à leitura da ata da sessão anterior. Inciso 3. Nomear defensor ao acusado, que não o tiver, e curador ao revel ou incapaz. Inciso 4. Manter a regularidade dos trabalhos da sessão, mandando retirar do recinto as pessoas que portarem armas ou perturbarem a ordem, autuando-as no caso de flagrante delito. Inciso 5. Conceder a palavra ao representante do Ministério Público Militar ou assistente e ao defensor pelo tempo previsto em lei, podendo cassá-la após advertência, no caso de linguagem desrespeitosa. Inciso 6. Resolver questões de ordem suscitadas pelas partes ou submetê-las à decisão do Conselho, ouvido o Ministério Público. Inciso 7. Mandar consignar em ata incidente ocorrido no curso de sessão. Seção 5.
da competência do juiz federal da Justiça Militar. Artigo 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente: inciso 1, decidir sobre recebimento de denúncia, pedido de arquivamento, de devolução de inquérito e representação. Inciso 1A. Presidir conselhos de justiça. Inciso 1B. Processar e julgar civis nos casos previstos no inciso 1 e 3 do artigo 9 do Decreto-Lei 1001. E militares quando estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo processo. Inciso 1C. Julgar os habeas corpus, habeas data e mandatos de segurança contra ato de autoridade militar praticado em razão da ocorrência de crime militar, exceto o praticado por oficial general. Inciso 2. Relaxar, quando ilegal, em despacho fundamentado, a prisão que lhe for comunicada. Inciso 3. Manter ou relaxar prisão em flagrante e decretar, revogar ou restabelecer prisão preventiva do indiciado ou acusado em despacho fundamentado, em qualquer caso ressalvado o disposto no inciso 1 do caput do artigo 28 desta lei. Inciso 4. Requisitar de autoridades civis e militares as providências necessárias ao andamento do feito e esclarecimento do fato. Inciso 5. Determinar a realização de exames, perícias, diligências e nomear peritos. Inciso 6. Formular ao réu, ofendido ou testemunha suas perguntas e as requeridas pelos demais juízes, bem como as requeridas pelas partes para serem respondidas por ofendido ou testemunha. Inciso 7. Relatar os processos nos conselhos de justiça e redigir, no prazo de 8 dias, as sentenças e decisões. Inciso 8. Proceder ao sorteio dos conselhos, observado o disposto nos artigos 20 e 21 desta lei. Inciso 9. Expedir alvará de soltura e mandados. Inciso 10. Decidir sobre o recebimento de recursos interpostos. Inciso 11. Executar as sentenças, inclusive as proferidas em processo originário do Superior Tribunal Militar, na hipótese prevista no parágrafo 3º do artigo 9 desta lei. Inciso 12. Renovar, de 6 em 6 meses, diligências junto às autoridades competentes para a captura de condenado. Inciso 13. Comunicar à autoridade a que se estiver subordinado ou acusado as decisões a ele relativas. Inciso 14. Decidir sobre livramento condicional. Inciso 15. Revogar o benefício de suspensão condicional da pena. Inciso 16. Remeter à Corregedoria da Justiça Militar, no prazo de 10 dias, os autos de inquéritos arquivados e processos julgados, quando não interpostos recursos. Inciso 17. Encaminhar relatório ao presidente do tribunal até o dia 30 de janeiro dos trabalhos da auditoria relativos ao ano anterior. Inciso 18. Instaurar procedimento administrativo quando tiver ciência de irregularidade praticada por servidor que lhe é subordinado. Inciso 19. Aplicar penas disciplinares aos servidores que lhe são subordinados. Inciso 20. Dar posse, conceder licenças, férias e salário e família aos servidores da auditoria. Inciso 21. Autorizar, na forma da lei, o pagamento de auxílio funeral de magistrado e dos servidores lotados na auditoria. Inciso 22. Distribuir alternadamente entre si e o juiz federal substituto da Justiça Militar os feitos aforados na auditoria. Inciso 23. Cumprir as normas legais relativas às gestões administrativa, financeira e orçamentária e ao controle de material. Inciso 24. Praticar os demais atos que lhe forem atribuídos em lei. Parágrafo único. Compete ao juiz federal substituto da Justiça Militar praticar todos os atos enumerados neste artigo, com exceção dos atos previstos nos incisos 8, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 do caput deste artigo, que eles são deferidos somente durante as férias e impedimentos do juiz federal da Justiça Militar. Das substituições dos juízes militares. Artigo 31.
Os juízes militares são substituídos em suas licenças, faltas e impedimentos, bem como nos afastamentos de sede por movimentação que decorram de requisito de carreira ou por outro motivo justificado e reconhecido pelo juízo como de relevante interesse para a administração militar. Título 5 dos Magistrados, capítulo 1 das Disposições Gerais. Artigo 32. Aplicam-se aos ministros do Superior Tribunal Militar, ao juiz corregedor auxiliar, aos juízes federais da Justiça Militar e aos juízes federais substitutos da Justiça Militar as disposições da Lei Complementar nº 35, de 14 de março de 79, Estatuto da Magistratura, e as desta lei e subsidiariamente as da Lei 8.112. Capítulo 2. Provimento dos cargos e da remoção. Artigo 33. O ingresso na carreira da magistratura da Justiça Militar dar-se-á no cargo de juiz auditor substituto, mediante concurso público de provas e títulos, organizado e realizado pelo Superior Tribunal Militar, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases. Parágrafo único. A nomeação dar-se-á com estrita observância da ordem de classificação no concurso. Artigo 35. As nomeações e promoções serão feitas por ato do Superior Tribunal Militar. Artigo 36. A promoção ao cargo de juiz federal da Justiça Militar é feita dentre os juízes federais substitutos da Justiça Militar e obedece aos critérios de antiguidade e merecimento, alternadamente observado o seguinte. A linha A. Na apuração da antiguidade, o tribunal somente pode recusar o juiz mais antigo, pelo voto de 2/3 de seus membros, conforme procedimento próprio e assegurada ampla defesa, repetindo-se a votação até ser fixada a indicação. A linha B. Havendo simultaneidade na posse, a promoção por antiguidade recairá preferentemente sobre o de melhor classificação, no concurso de ingresso na carreira. A linha C. É obrigatória a promoção de juiz, que figure por 3 vezes consecutivas, ou 5 alternadas, em lista de merecimento, desde que conte 2 anos de efetivo exercício e integre a primeira quinta parte da lista de antiguidade. A linha D. A promoção por merecimento pressupõe 2 anos de exercício no cargo e integrar o juiz à primeira quinta parte da lista de antiguidade, salvo se não houver, com tais requisitos, quem aceite a vaga. A linha E. Aferição do merecimento pelos critérios objetivos de produtividade e presteza no exercício da jurisdição, e pela frequência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento. A linha F. O merecimento do magistrado de primeira instância é aferido no efetivo exercício do cargo. Artigo 37. O magistrado não será removido ou promovido senão com seu assentimento, manifestado na forma da lei, ressalvada a remoção compulsória. Artigo 38. Ao provimento inicial e à promoção precederá a remoção, observadas para preferência a ordem de antiguidade para o juiz federal da Justiça Militar e a ordem de classificação em concurso público para o juiz federal substituto da Justiça Militar, quando os concorrentes forem do mesmo concurso, e a ordem de antiguidade na classe quando forem de concursos diferentes. Parágrafo 1º. Preenchido o claro em decorrência de remoção, publica-se notícia da vaga, fixando-se prazo de 15 dias contado da publicação aos interessados para requererem. Parágrafo 2º.
O candidato habilitado em concurso público, no momento de sua nomeação, somente pode optar por vaga existente após terem se pronunciado os juízes substitutos que tiverem interesse em remoção. Parágrafo 3º. Somente após 2 anos de exercício na auditoria, onde estiver lotado, pode o juiz ser removido, salvo se não houver candidato com tal requisito. Artigo 39. A nomeação para cargo de juiz corregedor auxiliar é feita mediante escolha do Superior Tribunal Militar, em escrutínio secreto, dentre os juízes federais da Justiça Militar situados no primeiro terço da classe. Capítulo 3. Da posse e do exercício. Artigo 40. A posse terá lugar no prazo de 30 dias, contado da publicação do ato de provimento no órgão oficial. Parágrafo único. A requerimento do interessado, o prazo previsto neste artigo poderá, a critério do tribunal ou do seu presidente, ser prorrogado por igual período. Artigo 41. Do termo de posse assinado pela autoridade competente e pelo magistrado, constará o compromisso de desempenhar com retidão as funções do cargo, cumprindo a Constituição e as leis. Parágrafo 1º. O magistrado, no ato da posse, deverá apresentar declaração pública de seus bens. Parágrafo 2º. Não haverá posse nos casos de remoção, promoção e reintegração. Artigo 42. São competentes para dar posse. Inciso 1. O Superior Tribunal Militar a seus ministros. Inciso 2. O presidente do Superior Tribunal Militar ao juiz federal substituto da Justiça Militar. Artigo 43. As datas de início, interrupção e reinício do exercício devem ser comunicadas imediatamente ao tribunal, para registro no assentamento individual do magistrado. Artigo 44. O exercício do cargo terá início no prazo de 30 dias, contado, inciso 1, da data da posse, 2, da data da publicação oficial do ato, no caso de reintegração. Artigo 45. É considerado como de efetivo exercício o período de tempo necessário à viagem para a nova sede. Parágrafo 1º. O período de que trata este artigo constará do ato de remoção ou de designação do magistrado promovido e não excederá de 30 dias. Parágrafo 2º. O magistrado removido ou promovido com designação para a nova sede, quando licenciado ou afastado em virtude de férias, casamento ou luto, terá o prazo a que se refere o parágrafo anterior, contado a partir do término do afastamento. Artigo 46. A promoção não interrompe o exercício que é contado a partir da data da publicação do ato que promover o magistrado. Artigo 47. Não se verificando a posse ou exercício dentro dos prazos previstos nesta lei, o ato de nomeação, promoção ou remoção será revogado, não produzindo qualquer efeito. Artigo 48. Os magistrados de carreira adquirem vitaliciedade após 2 anos de exercício. Parágrafo 1º. Os magistrados de que trata este artigo e que não hajam adquirido a vitaliciedade não perdem o cargo, senão por proposta do tribunal, adotada pelo voto de 2/3 de seus membros. Parágrafo 2º. Os magistrados podem praticar todos os atos reservados por lei aos juízes vitalícios, mesmo que não hajam adquirido a vitaliciedade. Capítulo 4. Da antiguidade. Artigo 49. Considera-se de efetivo exercício o afastamento em virtude de: inciso 1, férias; inciso 2, casamento; inciso 3, falecimento de cônjuge, ascendente, descendente ou irmão; inciso 4, prestação de serviços à justiça eleitoral;
Inciso 5, licença à gestante. Inciso 6, licença paternidade. Inciso 7, licença por acidente em serviço. Inciso 8, licença para tratamento de saúde em decorrência de moléstia especificada em lei. Inciso 9, período de trânsito. Inciso 10, frequência a cursos ou seminários de aperfeiçoamento e estudos, a critério do Superior Tribunal Militar, pelo prazo máximo de 2 anos. Inciso 11, afastamento do exercício do cargo, em virtude de inquérito ou processo criminal ou administrativo, desde que reconhecida a inocência do magistrado ou quando não resultar pena disciplinar ou esta se limitar à advertência ou censura. Artigo 50. A antiguidade do ministro do Superior Tribunal Militar conta-se a partir da posse. Parágrafo único. Em caso de empate, prevalece: inciso 1, a antiguidade na carreira militar. Inciso 2, o maior tempo de efetivo exercício, em cargo anterior do Serviço Público Federal, prevalecendo, neste caso, o de serviço na Justiça Militar. Inciso 3, a idade em benefício de quem a tiver maior. Artigo 51. A antiguidade de juiz federal, substituto da Justiça Militar, é determinada pelo tempo de efetivo exercício no respectivo cargo. Artigo 52. Em caso de empate na classificação por antiguidade, prevalece sucessivamente: inciso 1, maior tempo de serviço na posse; inciso 2, maior tempo de serviço na carreira da magistratura da Justiça Militar; inciso 3, maior tempo de serviço público federal, prevalecendo, nesse caso, o de serviço na Justiça Militar. Inciso 4, idade em benefício de quem a tiver maior. Parágrafo único. Na classificação inicial, o primeiro desempate é determinado pela classificação em concurso para ingresso na carreira da magistratura. Artigo 53. Anualmente, até o dia 31 de janeiro, o Superior Tribunal Militar organizará e publicará no Diário da Justiça a lista de antiguidade dos magistrados de carreira. Artigo 54. Contra a lista de que trata o artigo anterior, podem ser apresentadas reclamações dentro de 30 dias contados da publicação, que serão processadas e julgadas pelo Superior Tribunal Militar. Parágrafo único. O relator e o tribunal podem determinar diligências, inclusive mandar ouvir os interessados, marcando-lhes prazo, que não excederá de 30 dias. Capítulo 5. Das férias, licenças e aposentadoria. Artigo 55. Os ministros do Superior Tribunal Militar gozam de férias coletivas de 2 a 31 de janeiro e de 2 a 31 de julho. Parágrafo único. Se a necessidade do serviço judiciário lhes exigir a contínua presença no tribunal, o presidente e vice-presidente gozarão 30 dias consecutivos de férias individuais por semestre. Artigo 56. Os magistrados de primeira instância da Justiça Militar gozam férias individuais de 60 dias, concedidas segundo a conveniência do serviço. Parágrafo único. As férias de que trata este artigo não podem fracionar-se por períodos inferiores a 30 dias, podendo acumular-se somente por necessidade do serviço e pelo máximo de 2 meses. Artigo 57. Os magistrados gozam licenças na forma do Estatuto da Magistratura. Artigo 58. A aposentadoria dos magistrados da Justiça Militar e a pensão de seus dependentes observará o disposto no artigo 40 da Constituição. Artigo 59. A verificação de invalidez para o fim de aposentadoria far-se-á na forma da lei e do regimento interno do Superior Tribunal Militar. Parágrafo único. O magistrado que por 2 anos consecutivos afastar-se ao todo por 6 meses ou mais para tratamento de saúde
deve submeter-se ao requerer nova licença para igual fim dentro de 2 anos, a exame para verificação de invalidez. Capítulo 6 das incompatibilidade. Artigo 61. Não podem servir conjuntamente aos magistrados, membros do Ministério Público e advogados que sejam entre si cônjuges, parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta, bem como em linha colateral, até o terceiro grau, e os que tenham vínculo de adoção. Parágrafo 1º. A incompatibilidade a que se refere este artigo se resolve: inciso 1. Antes da posse, contra o último nomeado ou contra o menos idoso, se as nomeações forem da mesma data. Inciso 2º. Depois da posse, contra quem lhe deu causa e contra o mais moderno, se a incompatibilidade for imputada a ambos. Parágrafo 2º. Se a incompatibilidade se der com advogado, este deverá ser substituído. Capítulo 7 das substituições. Artigo 62. Os magistrados da Justiça Militar são substituídos. Inciso 1. O presidente do Superior Tribunal Militar, pelo vice-presidente e este pelo ministro civil mais antigo. Inciso 2. Os ministros militares, mediante convocação pelo presidente do tribunal, por oficiais da Marinha, Exército ou Aeronáutica, do mais alto posto, sorteados dentre os constantes da lista enviada pelos ministros das respectivas pastas. Inciso 3. Os ministros civis, pelo juiz corregedor auxiliar, e, na falta deste, por convocação do presidente do tribunal, após sorteio público, ao qual concorrerão os 5 juízes federais da Justiça Militar mais antigos. Inciso 4. Os juízes federais da Justiça Militar pelos juízes federais substitutos da Justiça Militar, do juízo ou, na falta destes, mediante convocação do presidente do tribunal, dentre juízes federais substitutos da Justiça Militar, observado, quando for o caso, o disposto no artigo 64 desta lei. Inciso 5. O ministro corregedor pelo juiz corregedor auxiliar. Parágrafo único. A convocação prevista nos incisos 2 e 3 deste artigo só se fará para completar o quórum de julgamento. Artigo 63. Em caso de afastamento de ministro ou de vaga, por prazo superior a 30 dias, poderá ser convocado o substituto, por decisão da maioria absoluta dos membros do Superior Tribunal Militar. Parágrafo 1º. O substituto de ministro militar será escolhido na forma do inciso 2 do artigo anterior. Parágrafo 2º. O substituto de ministro civil será escolhido na forma do inciso 3 do artigo anterior. Parágrafo 3º. Em caso de afastamento por período superior a 30 dias, os efeitos em poder do magistrado afastado e aqueles em que tenha proferido relatório, como os que haja colocado em mesa para julgamento, são redistribuídos aos demais membros do tribunal mediante oportuna compensação. Os feitos em que seja revisor passam ao substituto, na forma do regimento interno. Parágrafo 4º. O julgamento que tiver sido iniciado prosseguirá, computando-se os votos já proferidos, ainda que o magistrado afastado seja o relator. Parágrafo 5º. Quando o afastamento for por período igual ou superior a 3 dias, são redistribuídos, mediante oportuna compensação, os habeas corpus, os mandados de segurança e os feitos que, consoante fundada alegação do interessado, reclamem solução urgente. Parágrafo 6º. Em caso de vaga, ressalvados os processos a que se refere o parágrafo anterior, os demais serão atribuídos ao nomeado
para preenchê-la. Parágrafo 7º. Não concorrerão ao sorteio de que trata o inciso 3 do artigo anterior os magistrados punidos com as penas de advertência, censura, remoção compulsória e disponibilidade. Artigo 64. Nas circunscrições judiciárias com mais de uma auditoria na mesma sede, a substituição de juiz federal da Justiça Militar, quando não houver substituto disponível na auditoria, é feita por magistrado em exercício na mesma sede. Parágrafo único. A substituição de que trata este artigo ocorrerá nos casos de licença, falta e impedimento do substituído, sem prejuízo das funções do substituto. Artigo 65. A substituição, nos casos de ausência ou impedimento eventual, não autoriza a concessão de qualquer vantagem, salvo diárias e transporte, se for o caso. Artigo 66. O magistrado convocado para substituir ministro civil perceberá a diferença de vencimentos correspondente durante o período da convocação, inclusive diárias e transporte, se for o caso. Título 6. Do Ministério Público da União junto à Justiça Militar. Capítulo único. Do Ministério Público. Artigo 67. O Ministério Público também representantes junto à Justiça Militar. Artigo 68. Os membros do Ministério Público desempenham junto à Justiça Militar atribuições previstas no Código de Processo Penal Militar e leis especiais. Título 7. Da Defensoria Pública da União junto à Justiça Militar. Capítulo único. Da Defensoria Pública. Artigo 69. A Defensoria Pública da União mantém representantes junto à Justiça Militar. Artigo 70. Os membros da Defensoria Pública junto à Justiça Militar desempenham as atribuições previstas no Código de Processo Militar e leis especiais. Parte 2. Dos Serviços Auxiliares. Título 1. Das Disposições Gerais. Artigo 71. Os serviços auxiliares da Justiça Militar são executados, inciso 1, pela Secretaria do Superior Tribunal Militar. Inciso 2, pelas Secretarias das Auditorias. Artigo 72. Aos funcionários da Justiça Militar aplica-se o regime jurídico único dos servidores públicos civis da União, observadas as disposições desta lei. Artigo 74. O provimento dos cargos em comissão, classificados nos 3 primeiros níveis, é feito dentre os ocupantes de cargos de nível superior do respectivo quadro, que atendam aos seguintes requisitos. Alínea A. Qualificação específica para a área relativa ao quadro em comissão, mediante graduação em curso de nível superior. Alínea B. Experiência para o respectivo exercício, de acordo com as normas regulamentares expedidas pelo Tribunal. Parágrafo 1º. O provimento dos cargos em comissão vinculados a gabinete de ministro é feito por indicação da respectiva autoridade, dentre pessoas com formação de nível superior. Parágrafo 2º. O provimento dos cargos em comissão classificados nos demais níveis, observado o limite de 50%, somente pode recair em funcionário da Justiça Militar, que atenda aos requisitos estabelecidos na parte final do caput deste artigo e nas suas alíneas A e B. Título 2 da competência. Artigo 75. A competência dos órgãos da Secretaria do Superior Tribunal Militar será definida em ato próprio baixado pelo Tribunal. Artigo 76. As secretarias das auditorias incumbe a realização dos serviços de apoio aos respectivos juízes, nos termos das leis processuais, dos atos e provimentos do Superior Tribunal Militar,
e da Corregedoria da Justiça Militar e das portarias e despachos dos juízes federais da Justiça Militar, aos quais estejam diretamente subordinadas. Das atribuições dos servidores. Capítulo 1. Da Secretaria do Superior Tribunal Militar. Artigo 77, revogado. Capítulo 2. Das Secretarias das Auditorias. Artigo 78. Os servidores da Secretaria são, nos processos em que funcionarem, auxiliares do juiz e a eles subordinados. Seção 1. Dos diretores de Secretaria. Artigo 79. São atribuições do diretor de Secretaria. Inciso 1. Ter em boa guarda os autos e papéis a seu cargo e os que, por força de ofício, receber das partes. Inciso 2. Conservar a Secretaria em boa ordem e classificar por espécie, número e ordem cronológica os autos e papéis a seu cargo, quer os de andamento, quer os arquivados. Inciso 3. Escrever em forma legal e do modo legível ou datilografar os termos do processo, mandados precatórios, depoimentos, atas das sessões dos conselhos e demais atos próprios do seu ofício. Inciso 4. Providenciar com diligência o cumprimento de decisões ou despachos do juiz, com vistas à notificação ou intimação das partes, testemunhas, ofendido ou acusado, para comparecerem em dia, hora e lugar designados no curso do processo, bem como cumprir quaisquer atos que lhe incumba por dever de ofício. Inciso 5. Lavrar procuração apud acta. Inciso 6. Prestar as informações que lhe forem pedidas sobre processos em andamento, salvo quanto à matéria que tramite em segredo de justiça. Inciso 7. Fornecer, independentemente de despacho, certidões requeridas pelos interessados e submeter ao juiz federal da Justiça Militar os casos que versarem sobre matéria que tramite em segredo de justiça e aqueles passíveis de dúvidas. Inciso 8. Numerar e rubricar as folhas dos autos e quaisquer peças neles juntadas. Inciso 9. Providenciar o registro das sentenças e decisões dos Conselhos de Justiça e do Juiz Federal da Justiça Militar. Inciso 10. Registrar em livro próprio os nomes dos réus condenados e a data da condenação, bem como a pena aplicada e o seu término. Inciso 11. Registrar em ordem cronológica a entrada de processos e inquéritos, sua distribuição e remessa a outro juízo ou autoridade, bem como as devoluções ocorridas. Inciso 12. Providenciar livros, classificadores, fichas e demais materiais necessários à ordem e à boa guarda dos processos. Inciso 13. Providenciar o expediente administrativo da Secretaria. Inciso 14. Acompanhar o juiz federal da Justiça Militar nas diligências de ofício. Inciso 15. Fornecer ao juiz federal da Justiça Militar trimestralmente a relação de inquéritos e demais processos que se encontrem parados na Secretaria. Inciso 16. Apresentar até 15 de janeiro de cada ano relatório das atividades anuais da Secretaria. Inciso 17. Praticar os atos de que tratam os artigos 20, 21 e 22 desta lei. Inciso 18. Distribuir o serviço entre os servidores da Secretaria, fiscalizar sua execução e representar ao juiz federal da Justiça Militar em caso de irregularidade ou desobediência de ordem. Inciso 19. Executar as atribuições que lhe forem delegadas por juiz federal da Justiça Militar
conforme o disposto em regulamento do Superior Tribunal Militar. Seção 3. Dos analistas judiciários. Artigo 80. São atribuições do analista judiciário. Inciso 1. Substituir o diretor da Secretaria nas férias, nas licenças, nas faltas e nos impedimentos, por designação do juiz federal da Justiça Militar. Inciso 2. Executar os serviços determinados pelo juiz federal da Justiça Militar e pelo diretor da Secretaria, inclusive os atos previstos nos incisos 3, 8, 10 e 11 do caput do artigo 79 desta lei, que serão subscritos pelo diretor da Secretaria. Inciso 3. Lavrar procuração apud acta, quando estiver funcionando em audiência. Inciso 4. Desempenhar outros atos compatíveis com a natureza do cargo, ordenados pelo juiz federal da Justiça Militar, pelo juiz federal substituto da Justiça Militar ou pelo diretor da Secretaria ou previstos em atos normativos do Superior Tribunal Militar. Seção 3. Dos oficiais de justiça avaliadores. Artigo 81. São atribuições do analista judiciário, área judiciária, especialidade oficial de justiça avaliador federal. Inciso 1. Funcionar nos casos indicados em lei como perito oficial na determinação de valores, salvo quando exigidos conhecimentos técnicos especializados. Inciso 2. Fazer de acordo com a lei processual penal militar as citações por mandado, bem como as notificações e intimações de que for incumbido. Inciso 3. Convocar pessoas idôneas para testemunharem atos de seu ofício quando a lei exigir. Inciso 4. Dar contrafé e certificar os atos e diligências que houver cumprido. Inciso 5. Lavrar autos e realizar prisões, diligências e medidas preventivas ou assecuratórias, determinadas por Conselho de Justiça ou por juiz federal da Justiça Militar. Inciso 6. Apregoar a abertura e o encerramento das sessões do Conselho de Justiça. Inciso 7. Fazer a chamada das partes e testemunhas. Inciso 8. Passar a certidão de pregões e de fixação de editais. Inciso 9. Praticar outros atos compatíveis com a natureza do cargo, ordenados por presidente de Conselho de Justiça, pelo juiz federal da Justiça Militar e pelo diretor da Secretaria. Seção 4. Dos demais servidores. Artigo 82. As atribuições previstas nos incisos 2 e 3 do caput do artigo 80 desta lei poderão, no interesse do serviço, ser deferidas ao técnico judiciário. Artigo 83. Aos demais servidores da Secretaria incumbe a execução das tarefas pertinentes a seus cargos, conforme disposto em regulamento do Superior Tribunal Militar, e determinado pelo juiz militar da Justiça Militar e pelo diretor da Secretaria. Capítulo 3. Do regime militar. Do regime disciplinar. Artigo 84. Os funcionários dos serviços auxiliares da Justiça Militar estão sujeitos ao regime disciplinar estabelecido no regime jurídico único dos servidores públicos civis da União, observadas as disposições desta lei. Artigo 85. Para a aplicação de pena disciplinar são competentes: a linha A, o presidente do Superior Tribunal Militar, aos ocupantes de cargos em comissão e aos servidores subordinados a ministro, mediante representação deste. A linha B, o ministro corregedor e o juiz federal da Justiça Militar, aos servidores que lhes são subordinados.
A linha C, o diretor-geral, aos servidores do quadro da Secretaria, não compreendidos na linha A deste artigo. Parágrafo 1º. A pena de suspensão por mais de 30 dias será aplicada pelo presidente do Superior Tribunal Militar. Parágrafo 2º. A aplicação da pena de destituição de função caberá à autoridade que houver feito a designação mediante representação da autoridade a que estiver subordinado o funcionário. Parágrafo 3º. Independente de processo, a aplicação das penas de repressão, multa e suspensão até 30 dias. Artigo 86. As penas de demissão e de cassação de aposentadoria ou disponibilidade serão impostas pelo Superior Tribunal Militar. Artigo 87. A aplicação de pena disciplinar poderá ser precedida de advertência, a juízo da autoridade competente, para caso de negligência no cumprimento dos deveres do cargo. Parágrafo único. A advertência, que poderá se fazer reservadamente, não constará dos assentos funcionais. Artigo 88. Caberá recurso para o Superior Tribunal Militar das penas aplicadas pelas autoridades referidas nas alíneas A e B do artigo 85 desta lei, no prazo de 15 dias, contado da data da ciência de sua aplicação, ou do indeferimento do pedido de reconsideração. Parágrafo único. Das penas aplicadas pelo diretor-geral, caberá recurso ao presidente do tribunal, na forma deste artigo.